Ipiranga. E passa a palavra para a Rosângela, que é a coordenadora do Conselho Participativo. Lembrando que as reuniões são gravadas, tá? Rosângela. O microfone da Rosângela está desligado. A Romê mandou mensagem aqui no WhatsApp falando que a conexão dela caiu. Passo a palavra, então, para o Almeida. Essa reunião, Almeida, é para também, além dos conselheiros, os munícipes, né? Tem alguns moradores da nossa região. Você poderia fazer a apresentação, por favor? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como vocês podem ver, eu estou no carro, tá? Então nós vamos fazer isso em trânsito. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adnilson Almeida, mais conhecido como Almeida. Sou engenheiro de formação, tenho uma especialização em matemática e atualmente eu estou cursando pós em gestão pública. Fui coordenador de CPO, que é o coordenador de projetos e obras do Ipiranga por 1 ano e meio, mais ou menos, e fui coordenador tive o mesmo cargo na Vila Prudente por um período de 1 ano. E retorno agora na condição de subprefeito, com muita vontade e com muita esperança de realizar um trabalho bem ativo com vocês. Me coloco à disposição. Os problemas do Ipiranga, eu costumo dizer que eles são os mais diversos possíveis, dado a disparidade social que nós temos nessa região. Nós temos o Heliópolis, que é uma das comunidades mais carentes de São Paulo, a maior comunidade, talvez, e temos uma classe que é um pouco mais, eu diria assim, uma classe média alta. E os desafios da questão geográfica, das questões dos córregos, enchentes, o descarte irregular, a questão da zeladoria como um todo, vai ter a nossa atenção permanente. Nós estamos trabalhando agora com uma suplementação orçamentária que nós estamos pedindo e modificando alguns recursos para aquelas ações que nós entendemos que estão mais carentes, tá bom? Acredito que eu já tenha me apresentado e, enfim, se tiver alguma coisa que eu não tenha falado ou que desperte curiosidade para vocês, eu deixo vocês à vontade. Finalizando eu sou casado, pai de 3 filhos e estou, como eu disse, à disposição de vocês. Posso fazer uma pergunta, Rosângela? Sim, Ivete, fica à vontade. Caiu a minha conexão, se cair, vocês podem continuar. Tá. Oi, Almeida, boa noite, é Ivete Festino, aqui da Vila Gumercindo, tudo bem com você? Tudo jóia, Ivete. Então, a gente está aí nessa gestão do conselho, né, há 1 ano e um pouquinho já de tempo, né, quase 2 anos, e a gente estava, você era na época coordenador, quando a gente começou, né, ainda na gestão do Caio, e aí eu queria só, assim, saber se você já montou sua equipe, quem que vai estar trabalhando com você, para a gente poder conhecer, saber como, né, quem são as pessoas, enfim, a gente estava acostumado com um grupo, né, e eu acredito que agora você vai montar a sua equipe, e eu gostaria de conhecer quem vão ser essas pessoas. Obrigada, Almeida, um prazer. Tá bom, vamos lá, Ivete. É o seguinte, a equipe está montada. Na subprefeitura,
nós temos os cargos de livre provimentos, que são os cargos que eu posso compor com pessoas que tenham as qualificações exigidas e não precisam ser funcionários públicos. E esses cargos, o total são 15 cargos, incluindo o meu. Hoje foi publicado no COMAP, o meu já havia sido publicado, foram publicados mais 13 nomes, restando um. Que esse um, são questões de governo, questões que estão sendo resolvidas na Casa Civil. Na verdade, não. Na verdade, foram 2 nomes que não foram publicados. Um é a chefia de gabinete, tá? Que também não será indicado por mim. Isso vem da Casa Civil, indicação pessoal do Bruno Covas. Então, na verdade, foram publicados hoje 12 nomes. Eu vou aguardar a publicação desses outros 2 e eu penso em fazer uma apresentação formal deles, online, onde eu vou convidar ou faço uma gravação e mando para os conselhos, ou convido vocês. Vejo quem quer participar, eu faço uma live, no caso, faço uma reunião online, onde eles se apresentarão. O que eu posso dizer para vocês é que falar em nomes agora, com a equipe incompleta, não é legal. Mas foram escolhidos a dedos, tá? Foram visto o perfil técnico, num primeiro momento, que é o que eu queria. Eu tenho um CPO, um CPDU e um CAF, né? E quem mais? O jurídico, da minha extrema confiança na parte técnica. Alguns cargos, eles têm um viés mais político do que técnico. São a questão de assessoria, tá bom? E eu penso, Ivete sumiu, mas eu penso em apresentar com a figura dessas pessoas, tão logo eu tenho esses novos 2 nomes. Pode ser assim, Ivete? Não, tranquilo. Curiosidade, não só curiosidade, mas faz parte da gente, enquanto conselheiro, né? Tá sabendo de todos os procedimentos da subprefeitura, que é uma atribuição que nos foi dada, né? Para que a gente possa também poder participar junto com você dos processos e a gente poder estar ajudando na sua gestão, como a gente tem feito até agora, né? Porque, na verdade, Almeida, a gente acaba trabalhando com demandas da população e muitas vezes a nossa função fica um pouquinho de lado, né? E quem sabe agora a gente possa desenvolver um trabalho bem maior juntos, né? No sentido da gente fazer uma subprefeitura bem efetiva, porque com essa pandemia está difícil, né? As coisas estão ficando complicadas, os serviços estão difíceis de serem executados, né? E a gente acaba ficando assim com um problema sério em relação aos munícipes que confiam na gente. E a gente, você sabe, a gente é o olho de vocês aqui nos nossos territórios, né? E é essa função que a gente gostaria de exercer, ok? Claro, e tenho em mim um parceiro para isso. Eu costumo dizer, Ivete, que o sistema precisa funcionar. A subprefeitura ela precisa ter, e tem, uma programação. Uma das coisas que mais eu venho e quero trabalhar e preciso da ajuda de vocês é a questão do descarte irregular de imóveis, de entulho. Nós temos uma operação chamada cata-treco, cata-bagulho, ou como queiram tratar. Existe uma programação que todo mês, eu vou repetir, todo mês o caminhão do cata-treco ele tem que passar na rua da sua casa. E o que ocorre? Isso está disponibilizado no site da subprefeitura. Se você colocar lá o seu CPF, vai dizer
qual o dia útil que o caminhão deve passar lá. Aí, se você é morador consciente, você sabe que será no 10º dia útil, no 9º dia útil, à noite, você põe na porta da sua casa, o caminhão vai passar, ou pela manhã ou à tarde. Se ele não passar esse dia, eu sei que a empresa não está sendo eficaz, que ela não está cumprindo com o seu contrato. Agora, por outro lado, as pessoas simplesmente colocam o objeto na rua e todo mundo fica me ligando que o caminhão tem que ir lá recolher. Isso é um erro gravíssimo da nossa sociedade. Eu peço ajuda de vocês. Porque eu vou bater na empresa, a empresa fala, Almeida, eu passei lá ontem, não tinha nada. Então, Almeida, a gente Eu queria fez até um falar isso trabalho... também, porque isso não anda acontecendo. Eles falam que vão passar, a gente reclama, eles dizem que passou. Então, a gente fez um trabalho, Almeida, com a Márcia, o ano passado, justamente testando essa questão do catabagulho, e a gente fez uma experiência aqui na Vila Gumersindo, né, com relação a esse processo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá. Então, a gente divulgava aqui no bairro o dia que ia passar, na véspera a gente divulgava, a gente fez uma panfletagem com relação a catabagulho, né? Eu posso te dizer que pontos viciados aqui do bairro, a gente conseguiu eliminar muitos. Hoje, acho que a gente ficou com um só. Inclusive, hoje, eu tive a oportunidade de encontrar com o subprefeito da Vila Mariana, por uma coincidência, e ele acabou vendo um dos pontos que a gente fez uma revitalização feita por nós moradores. Nem foi a empresa que fez isso, a Locate, essa foi uma revitalização feita pelos moradores. Aqui na Rua Professor Guaraciaba, Mourão Trindade, que deu muito certo. Então, essa experiência do catabagulho, a gente que fez um trabalho junto com a Márcia, junto com a Locate, eu gostaria até de trocar algumas ideias com você no momento oportuno, porque como a Patrícia acabou de falar, a gente tinha momentos que ele não passava o caminhão, a gente foi atrás do GPS, a gente foi atrás de saber quanto que ele recolhia para saber a efetividade. Então, a gente fez um trabalho bem bacana e eu gostaria de trocar uma experiência, se você me desse essa oportunidade de levar para você esse trabalho que foi feito, até para aprimorá-lo. Sem dúvida, já tem esse compromisso. Por quê? Porque aí nós vamos estar atuando no sistema. E isso é o que me agrada. Vocês, moradores, vocês fotografaram lá com data e horário a geladeira que vocês colocaram no dia anterior. Tem que ser no dia anterior, por quê? Porque às vezes o cara coloca meio-dia e o caminhão passou pela manhã, se é que passou. Mas, se não passou, eu simplesmente multo. E eles vão ter que me mostrar o GPS que passou. A única defesa deles é o GPS. E eu não vou ficar perdendo tempo falando, me mostra GPS. Não. Vocês me colocaram lá que na Vila Gumersindo, por exemplo, determinada rua está marcado para passar tal dia e não passou, eu vou multar. Eu vou multar sumariamente. Porque eles recebem para isso e eles têm que cumprir. Foi dito aí a questão do descarte irregular. O descarte irregular não é a mesma frequência. E nós não podemos tratar o catabagulho misturado com descarte irregular. Não seria justo com a empresa. Não seria justo. Mas, Ivete, se você tivesse esses números, Sandra, pode acionar a Márcia, que eu quero ver o resultado desses trabalhos e quero saber o que a gestão anterior fez com a empresa em relação a isso. Não importa, nós queremos achar a solução. Nós queremos trabalhar em cima do sistema, em cima do modelo. E então, Almeida,
eu não quis misturar as duas coisas, não, tá? Eu acho que esse assunto a gente trabalhou bastante na gestão anterior, a gente teve sucesso com com muitas coisas que foram feitas, né? Que era uma preocupação muito grande. Então, assim, eu acho que alguns pontos que a gente levou enquanto experiência, até mesmo para a própria empresa, com relação a isso, a questão de descobrir qual é o dia que vai passar na minha rua. A maioria dos munícipes, eles não têm essa facilidade de acessar uma internet, e a gente fez algumas sugestões para mudança dessa forma. Aqui na Vila Gumercindo, por exemplo, nós temos 2 setores, o 5 e o 13. Tem rua que o 5 passa em metade da rua, o 13 passa em metade da outra, causa uma confusão para o munícipe, né? Então, a gente gostaria de estimular para que seja repensado, enfim, que algumas ideias fossem levadas à frente, porque a questão do cata-bagulho é importantíssimo. Por exemplo, você citou a geladeira. Eles não levam geladeira. Eletrodoméstico, eles não levam. Então, isso é um outro ponto importante, porque às vezes a pessoa quer descartar uma máquina de lavar, ela não sabe o que fazer com aquela máquina de lavar. Então, essa questão do cata-bagulho, essa questão de lixo, inclusive aqui no bairro, com isso tudo, a gente conseguiu entrar em contato com a Green Electron. A gente tem uma caixa para aparelhos eletrônicos aqui na igreja, a gente criou um ponto. Então, assim, aqui na Vila Gumercindo, a gente tem várias sugestões que eu gostaria de levar para você, que eu acho que é bacana de crescer isso no Ipiranga, tá? Porque, assim, se não parece que a gente está saindo do assunto zero, sabe? E esse assunto de cata-bagulho e lixo é um assunto que o Conselho já vinha discutindo bastante, né? Tá. Já tenho o meu compromisso de receber essas indicações e esses estudos, tá bom, Ivete? Fechado, aumentar. Eu estou com a câmera desligada porque minha conexão fica melhor com ela desligada, tá? Não, fique à vontade. Algo mais? Isso que eu ia perguntar. Alguém mais? É a Tati, posso falar? Sim, por favor. Oi, Almeida a todos, boa noite, tudo bem? Boa noite, mãe do Pedro. Obrigada, eu não estou ligando a câmera justamente porque eu estou com ele em momentos aqui de mamada, então não dá. Deixa eu fazer uma pergunta, com essa transição toda, né, a gente queria entender um pouquinho o conselho, né, e as pessoas que vêm sempre acompanhando as reuniões, como é que vai ser a equipe daqui para frente? Porque, abrindo o coração, né, a gente tem uma interlocutora que trabalha muito conosco, que lidera todas as reuniões, e parece que ela não vai continuar conosco. A gente queria entender como é que vai ser isso daqui para frente, enfim, e também eu queria falar que já faz 2 reuniões que eu estou para pedir licença, e eu acho que eu vou ter que pedir licença por 2 meses mesmo, por causa dele, né, enfim, e aí depois eu volto. Né, mas são esses 2 pontos. Eu estou colocando aqui formalmente meu pedido de licença maternidade do Conselho, não pelo tempo todo, né, mas só por uns 2 meses, e entender um pouquinho como é que vai funcionar a nova gestão aí do Conselho, né, de toda essa interlocução aí que vem acontecendo. Tá. Vou responder claramente, assim, de uma forma muito sincera. Vou separar em 2 momentos. Eu disse anteriormente para a Ivete que ficaram 2 cargos sem ser nomeados. Esses cargos estão sendo discutidos, a formulação da equipe. Antigamente, a subprefeitura era dada fragmentada para um partido. E esse partido, ele detinha alguns cargos.
Às vezes, o prefeito ficava para um partido, o chefe de gabinete com outro, o supervisor de esportes com outro, e assim por diante. Isso criava uma indisposição muito grande na subprefeitura, porque ficavam brigando os componentes do governo, porque não eram do mesmo governador, do mesmo vereador. Ok? Então, o que se me parece que foi o modelo adotado nessa gestão, que o partido ou o vereador que indicaria, todas as indicações, todas elas são do Bruno Covas. Isso eu quero deixar claro. Todas as nomeações quem faz é o subprefeito a mando do Bruno Covas. Só que não podemos também querer tapar o sol com a peneira. Existem indicações. E essas indicações, quando da formação das subprefeituras, houve uma divisão de cargos. Por exemplo, o partido que governa tem que ter um representante na gestão. Ok? Essa questão está sendo discutida internamente no governo. Quem é que indica essa pessoa? Tá? Então, como não foi indicado ainda, eu acredito que não foi resolvido, tá, Tati? Não é certo dizer especificamente a Sandra, se ela continua ou não, por causa desses empecilhos. Tá certo ou não? Tá. Assim, o conselho que utiliza, né, justamente a interlocutora, se viesse, pelo pedido do conselho, isso não ajuda? Opa, desculpa, gente. Eu não entendi. Nós fizemos um pedido em nome do conselho e de alguns líderes da região, Rotary, Consegue, né, entre outros membros, e da comunidade mesmo, pedindo a permanência. E isso ajudaria, enfim, porque realmente facilita muito o nosso trabalho, né, as demandas do dia a dia, por esse tempo todo que a gente vem trabalhando aí no conselho, esse time que vem trabalhando, né, a gente não sabe, lógico que são pessoas, pode ser que uma outra pessoa vá trabalhar diferente também, a gente está falando do nosso dia a dia de hoje com essa interlocução, né? E ela vem trabalhando por 3 aí subprefeitos, não sei se 3 subprefeitos, 3 prefeituras, né, Sandra, você me corrija, mas tem continuado, ou seja, tem dado certo, né? E, assim, se a gente pudesse interceder com esse pedido que foi feito, e você pudesse nos auxiliar, seria muito bom para nós, né? Enfim, é um pedido que eu coloco aqui, até perante, representando todos, porque todos, né, fizeram esse pedido, e os líderes da comunidade também, aí da região toda do Ipiranga. Entendo. Eu acho que ajuda, sim. Eu acho que ajuda, eu acho que é válido. Como eu disse que eu ia anteriormente responder em 2 etapas, uma etapa era essa questão política. E a outra a Sandra, ela exerce um trabalho dela que não tem ressalvas. Ele é elogioso, tá? Mas como eu disse que eu ia responder em 2 etapas, que caso necessário haver mudança, se for necessário, nós vamos colocar uma pessoa tão comprometida como a Sandra. Nós vamos dar continuidade no trabalho para que ele continue no mesmo nível de excelência. Então, eu digo a você, resumidamente, conversei isso com a Sandra, quando da montagem do governo, eu expliquei isso para ela e para o presidente, que essa era uma decisão que não estaria na minha alçada. Era uma coisa que deveria ser resolvida no gabinete. O gabinete do Bruno Covas, com o partido e com os anseios da comunidade, deveriam avaliar isso.
não tenho, não tenho um problema qualquer que seja com a Sandra, muito pelo contrário, eu só tenho elogios a fazer, tá bom? Mas, como gestor, eu preciso fazer as coisas acontecerem com a Sandra ou sem a Sandra. Isso, exatamente. É o que eu falei, né? Nós sabemos hoje em dia como é que vai bem, não que uma nova pessoa também não faria, né? Mas, enfim, eu te agradeço, né? Em nome até de todos. E antes de fazer o meu pedido também de licença, eu vou pegar todos os ofícios, enfim, protocolos que eu tenho aberto, para dar uma recapitulada no que está em aberto, tá bom? Obrigada. Combinado. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tô com a mãozinha aí, ó. Oi, Almeida, boa noite a todos. Eu só queria reforçar o que a Tatiana está falando, porque assim, a gente tem um trabalho comunitário, nosso trabalho é voluntário. Então, se a gente consegue agregar tudo que nós conseguimos até agora, que não foi pouco, e eu acho que, assim, eu não participava de política, esse é o segundo ano, né, pela gestão de 2 anos, mas é a primeira vez que eu participo e eu vejo o trabalho sendo evoluído. Eu tenho aprendido muito e eu vejo também o quanto isso é importante para a subprefeitura, porque é um trabalho que interage os bairros à subprefeitura e é um trabalho voluntário e que as pessoas fazem porque elas gostam de interagir, elas querem a melhoria mesmo. Então, e eu vejo que isso só foi possível graças ao conhecimento da Sandra, que interagiu assim muito bem entre nós, conselho, bairro e subprefeitura, até pelo conhecimento e até pela vontade de dar certo. Agora, a gente precisa levar em conta que a subprefeitura quer que os conselhos dê certo, porque se quer, eu acho que deveria ter um esforço para que continue esse trabalho. É um trabalho que ele é feito assim, não por política, mas por meritocracia mesmo, sabe? Porque eu acho que o trabalho... a equipe, quando ela se dá bem, ela está bem, ela deve continuar, para não perder isso, porque se você desmotiva isso, não é só a Sandra que sai, é todo um trabalho que se perde no meio do caminho. Então, Almeida, eu gostaria que você, assim, eu sei que não está nas suas mãos, mas eu gostaria que você nos dissesse o que a gente pode fazer para que isso possa acontecer. Vamos lá. Aqui, para mim, me perdoe, está aparecendo Residencial C. Qual é o seu nome mesmo? Eliana. Eliana, vamos lá. Eu acho que o que vocês puderam fazer, eu acho que vocês já fizeram. O abaixo, assim, a mobilização de vocês foi muito intensa e interessante. Com certeza absoluta, se não foi nomeado ainda, é resultado dessa mobilização de vocês. Vocês já conseguiram levar o governo a uma reflexão, tá? E por ser uma reflexão do governo, eu digo a vocês, se me questionarem, Almeida, como é que você acha que está o conselho? Eu vou dizer, eu vejo harmonia. Eu vejo harmonia. Tá certo? Eu não posso ser falso. Almeida, eu vejo harmonia, mas eu preciso interagir com o conselho. Eu preciso ver as ações reverberarem a minha impressão. Tá certo? Então, o que eu posso dizer literalmente é que o trabalho de vocês, os abaixo-assinados e o fato de não ter sido mexido no cargo em questão, eu acho que vocês já lograram êxito. Mais que isso, eu não posso afirmar, porque, eu repito, é uma decisão de governo. O que nós temos que ter é discernimento que o trabalho ele é coletivo, que o trabalho ele acontece pelo esforço de todos, inclusive da Sandra.
ou até mesmo a Sandra como de bacana. Vamos supor que não seja a Sandra. Sucedê-la vai ser delicado, vai ser difícil, mas vamos ter que fazer um trabalho. A importância do conselho é enorme. A Sandra está nos ouvindo e ela sabe que o governo se preocupa com ela. Ela certamente, não ficando aqui nessa subprefeitura, ela terá espaço em outros lugares pela competência demonstrada. Tá certo? Essa decisão deve sair nos próximos dias. Tá bom? Fala, Rô. Oi, boa noite, Almeida. Meu nome é Rosânia. Também entrei ano passado, está sendo aprendizado desde o ano passado como, né, no conselho. E eu trabalho na área de recursos humanos, fiz administração de empresas, pós-graduação na área de pessoas, né? Então, agora eu vou falar mais um lado aqui do conselho, porque o que acontece? Eu sei que é órgão público, né? E eu estou percebendo isso, porque eu sempre atuei na área privada, né? É a primeira vez que eu participo de algo que é público, né? E é uma pena que dentro da área pública não se tenha assim, uma valorização das pessoas, do profissionalismo, né? Porque eu, como RH, digo isso porque eu trabalho com pessoas, né? Sou da área de RH. Assim, até não poderia deixar de colocar essa palavra para a Sandra, né? Porque, como RH, eu nunca vi uma pessoa com Covid trabalhando. Quem pegou 2 vezes o Covid ainda. Outro dia eu parei a reunião e eu falei, Sandra, vai descansar, porque ela estava assim, você percebia com muita tosse, lacrimejando, extremamente assim, você olhava para a cara dela e você via que... Então, assim, a questão é muito legal essa questão do comprometimento, né? Eu acho que não é só a questão, tem a parte da meritocracia, a gente sabe que, nossa, as atas, a organização, desde o início, quando a gente teve a posse, a acolhida, né, até hoje, né? E ela cobra as pessoas também, ela faz acontecer, isso é muito bom, né? Agora, eu realmente admiro a questão do comprometimento, né? Porque às vezes na área pública é uma coisa assim, eu vou tocando, né? Vou fazendo, etc e tal, né? E aí eu falei, Sandra, vamos acabar essa reunião. E ela passava por mais um assunto, então eu acho que isso é comprometimento, né? Eu acho isso, eu não poderia deixar de falar isso, né? Pena que na área pública, eu sou da área privada, né? Na área pública não se valoriza isso, é uma pena. Mas eu deixo aqui as minhas palavras. Rosânia, eu acredito piamente que a coisa pública ela pode ser gerida com mais eficiência, mais eficácia. A minha carreira toda foi construída na iniciativa privada, tanto como engenheiro quanto como empresário. E eu trago para a coisa pública porque eu não carreira. Eu sou um funcionário público de cargo de confiança. Então, eu trago muita coisa eu busco muito a eficiência das empresas que prestam serviços, como falávamos há pouco sobre a questão do descarte irregular, da locate, do tapa-buraco, da poda de árvores. Eu busco esse gerenciamento e essa gestão, tanto lá quanto cá, na questão assim, dos conselhos. É claro que quando você lida com voluntários, você precisa ter um aspecto muito mais motivador do que o contrato. Com eu tenho um contrato, nós vamos trabalhar contratual. Quando você lidera voluntários, você tem que motivar pelo exemplo, que é o que a Sandra está fazendo com vocês. Sim. Ela vem tendo exemplo.
Isso é salutar, isso é sabedoria. Mas é empatia, mas também é uma técnica. Uma técnica que nós podemos aplicar. Então, eu repito a vocês, eu não costumo mexer em time que está ganhando. E eu não, como administrador, eu também tenho uma pós em administração industrial, como administrador, para eu mexer em qualquer coisa, eu tenho que conhecer a fundo as consequências da mexida que eu vou fazer. Então, eu não mexeria, eu observaria, eu teria ou não razões para mexer, e se eu mexesse, eu saberia exatamente qual que era a mudança que ia acontecer no jogo. Isso é administrar. Mas na coisa pública, nós sabemos que nem todos têm esse cuidado. Sim, é isso que eu acho uma pena. É uma pena, mas qual que é a defesa da administração está observando o artigo 146 as pessoas escutam uma federal, e tem que implementar essa proposta. O Bruno, ele assumiu a primeira gestão sendo vice do nosso atual governador João Dória, que montou um sistema de gestão. O Bruno Covas hoje, ele é um vencedor nas urnas, ele apresentou uma proposta que logrou êxito. Então, é natural que ele mude algumas coisas. Tá certo? É a beleza da democracia. Ele vai mexer em alguns conceitos que eu espero que deem certo. Eu espero isso. E repito, quando eu faço essa fala, ela não é carregada de pessoalidade. Porque, como administrador, além de ver a Sandra, de família, uma mulher profissional, do lado profissional, o resultado. Nada me faria, se coubesse a mim, fazer que não fosse um mau andamento da coisa. Como administrador, estou te falando isso. Mas não é o caso. O caso é uma implementação de repente, uma nova conduta, uma nova postura que, no mínimo, vocês lograram o êxito em ter uma reavaliação. Eu acho que isso é pouco para vocês. Eu acho que isso é muito bom para a Sandra. E eu tenho certeza que qualquer que seja a decisão, nós vamos continuar fazendo um trabalho sério, motivador e com muita responsabilidade. Ok, obrigada. De nada. Eu agradeço todo mundo, muito obrigada pelo carinho de todos, eu estou até assim, bem emocionada. Eu tento mesmo ser essa pessoa de estar trabalhando, motivando e todo mundo junto com a gente. Mas, gente, o grupo novo que vai entrar, tenho certeza que não vai deixar ninguém na mão, tenho absoluta certeza que o Almeida vai estar aí com vocês. Quem vai assumir a interlocução também, ainda não foi decidido, mas será decidido em breve. Acredito que nos próximos dias, né, como a Almeida disse, a pessoa vai ser qualificada tanto quanto ou melhor que eu, porque que nem eu disse para vocês muitas vezes, eu sou nova na carreira política, eu estou na prefeitura há pouco tempo, nunca tinha sido de cargo comissão ou de indicação, né? Eu tentei fazer o melhor, agradeço imensamente pelo carinho de vocês, e tô aí de qualquer forma, o Almeida vai me receber, independente, tá, Almeida? Eu vou bater na sua porta se caso eu sair do cargo, que a gente ainda não sabe ainda a decisão, né?
mas vou bater na sua porta representando todos eles, pode ter certeza disso, tá? Vou fazer ofício com eles, vou estar participando das reuniões, que nem eu falei para alguns, se por um acaso acontecer de eu não estar em nenhum cargo público, eu vou fazer questão de participar do Conselho Participativo como conselheira, que esse ano é ano de eleição. Eu acho que é uma secretaria, uma coordenação, ou um conselho, vamos dizer que é um conselho mesmo muito importante em relação à subprefeitura, porque é feito só as demandas da subprefeitura, a gestão propriamente dito dos conselheiros decidindo o que vai ser executado pela subprefeitura. Então acho que é um conselho muito importante. Falo para vocês, isso já fazem 2 anos com vocês. Quem está no conselho participativo há mais tempo, eu falo isso. É um conselho muito importante, se somando com os outros conselhos, estando junto e mostrando, porque nós, como servidores públicos, e eu me coloco como servidora pública, enquanto eu estou servindo, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E vocês são os olhos da gente na rua, são os olhos que nós temos dentro da prefeitura. A gente não consegue estar em todos os momentos, em todos os lugares e sabendo de todos os problemas, né? Então, vocês são bem especiais e agradeço imensamente pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Sandra, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem motivos para ficar vaidosa mesmo. Não foram só essas pessoas que me procuraram para falar por você. E isso é um motivo de orgulho. Quando nós realizamos um trabalho, e esse trabalho ele é reconhecido, como é que eu posso falar para você? Tá pago no sentido de falar, pô, não foi em vão. O trabalho não foi em vão. A participação não foi em vão. E isso eu tenho certeza, independente do que forem decidir, não sei. Se eu soubesse, eu teria dito como eu chamei a Sandra e disse o que estava se projetando, né, Sandra? Eu falei, olha, comigo a questão é olho no olho, o encaminhamento está sendo esse. Aí ela falou, Almeida, mas eu tenho um cargo de partido. Eu falei, opa, então o caminho para você, Sandra, é gabinete, lembra? Falei para você. Então, pessoal, o que vocês vão ter do Almeida é um camarada, um parceiro. Não fico com enrolação, não é meu perfil. Repito, eu tenho que gerir a máquina com os recursos que me derem. E nós vamos trabalhar. Eu coloco à disposição do Conselho toda a estrutura da subprefeitura. A Ivete, ela pontuou algumas coisas interessantes que vêm ao encontro do que eu estava falando em relação ao sistema funcionar. Perfeito? E nós vamos trabalhar nessa linha. Nós vamos pegar contratos, nós vamos ver as demandas. Se não me recordo, a Ivete, eu estive com ela para ver uma passarela atrás do prédio, uma passarela que eu não me lembro, na Vila Comercindo ali, que acho que é Saúde, perdoe. Eu não me lembro direito. Essa rua que nós vamos ter que trabalhar, Almeida. Vamos trabalhar que ainda não saiu nada do que a gente viu naquela época. Vai sair agora, é compromisso do Almeida. O que vai acontecer? Tem umas situações lá de terrenos meio que público, tem um mezanino de um prédio, tem algumas coisas ali que a solução não é imediata, mas o compromisso é. O compromisso é a partir de hoje, a partir do dia 18. E eu estava pontuando para a Sandra que ela tem que ficar orgulhosa, se sentir lisonjeada mesmo. Muitos pediram por você, tá bom? E você pode ter certeza que você não tem resistência com essa gestão. Da minha parte, não há. Ok? Ok. E assim, nós não sabemos, é tudo muito indeciso, mas eu fico à disposição, Almeida, para você, para a pessoa que for assumir, para eu passar todas as demandas, passar os acessos. Eu fiz bastante passo a passo para a comunidade, para o pessoal do conselho. Então, assim, eu fico à disposição
da sua gestão para passar todas o que vem acontecendo, para que vocês também entrem sabendo do que está acontecendo até agora do Conselho e dê continuidade, né? Porque nós tivemos uma troca há um tempo atrás e teve essa descontinuidade, a gente teve que refazer um trâmite seguindo, e agora está tão redondinho, então eu fico à disposição para que você passe ou para a pessoa que for assumir a interlocução, né, do Conselho Participativo, todos os processos, todos os números de protocolo, nós temos planilhas, o Conselho também não vai ficar desassistido, por favor, eu me coloco à disposição de vocês, mesmo não estando, para que a gente tente passar o máximo de informações para que vocês tenham continuação daquilo que vem acontecendo, tá? Ivete, só para complementar um pouquinho esse assunto, eu acho que o reforço que a gente está dando em relação à Sandra é justamente o comprometimento, conforme foi falado anteriormente. Porque nesse tempo que a gente está como conselheiro, a gente vê o quanto é difícil, muitas demandas são muito demoradas, são muito burocráticas, e a Sandra que ficava monitorando isso para nós, né? Então, isso é para nós, enquanto conselheiros, não só pela demanda, mas pelo retorno para a população, porque quem é cobrado, Almeida, na verdade, somos nós, enquanto conselheiros, porque as coisas são muito difíceis de sair, sabe? Chega uma hora que a gente fica assim, sabe? E a Sandra sempre teve muita paciência em acompanhar os processos. Então, essa força que a gente dá para ela é em cima desse comprometimento. Como a gente daria força para qualquer funcionário público, privado, para o subprefeito, que acaba trabalhando mesmo comprometido com a população, né? Como eu te falei, a gente teve várias coisas que foram iniciadas e que seria super interessante que elas continuassem, como a Sandra mesmo tem uma organização muito grande em relação aos trabalhos que a gente tem feito, tá? Acho que era só isso que eu queria falar. Carlos, você quer falar, Carlos? Pode falar. Eu ia dizer, se me permite, que a Sandra, ela colocou e eu acabei não comentando. Sandra, você, eventualmente, a sua saída, você é munícipe. A porta da subprefeitura está aberta para qualquer pessoa munícipe, qualquer um. E da sua grandeza, então, eu nem vou dizer que está a porta aberta, tá bom, coração? Pode ter certeza que eu vou estar lá, hein? E outra, sou moradora do Ipiranga, hein? Ó, sou ipiranguista. Fala, Carlos. Então, boa noite a todos, boa noite, Almeida. Você está me escutando, Almeida? Estou, Carlos, fica à vontade. Oi, então, boa noite para todo mundo. Não, eu queria colocar o seguinte, a gente está muito claro aqui, a gente ficou a maioria do tempo falando bem da Sandra, está muito claro aqui que todo mundo gosta dela, está muito claro que todo mundo quer que ela continue. Agora, se ela sair, eu acho que todo mundo vai ficar meio... Acho que é normal até, a gente vai ficar meio estranho, a gente vai sentir uma coisa diferente, até outra pessoa assumir, nada contra se ela sair, quem assumir, mas é natural que a gente estranhe e que a gente fique com a Sandra na cabeça por um tempo, então isso acho que vai afetar talvez o desempenho de todo mundo, mas enfim. Eu queria te fazer duas perguntas diretas, Almeida, e eu queria saber se você pode responder, talvez você não possa, mas eu gostaria de tentar. Primeiro, para a gente não ter essa falsa esperança, porque a gente fica com essa esperança, claro que é legal ter a esperança, mas para a gente não ter eventualmente uma falsa esperança, há algum documento confirmando a exoneração da Sandra ou que alguém assumiu esse cargo, algum documento tipo diário oficial ou coisa do tipo? Essa é a primeira pergunta, se há alguma confirmação, tanto da saída quanto da substituição, tá? Segunda coisa é quem é que está exatamente decidindo se a Sandra fica ou não. Eu não sei se você pode dizer isso ou não, mas quem é que decide de fato? Se é um vereador, se é prefeito, se é um grupo, quem é que está decidindo se a Sandra fica ou não? Você pode responder essas duas perguntas ou não. Se não puder, tudo bem, mas eu tenho essa curiosidade, tá bom? Ô, Carlos, boa noite aí.
Tem uma coisa que você não vai ver, é eu fugir de uma resposta onde eu esteja participando. A primeira, existe sim um pedido de substituição que não foi para o Diário Oficial. Tá certo, não? Então, não existe, existe um documento oficial, sim, mas não existe o aceite oficializado, que é a publicação no Comap. Nós estamos falando da publicação no Diário Oficial do município. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você diz quem está decidindo isso. O nome disso é Bruno Covas, com o Trípoli na Casa Civil. Na política não existe vácuo. Na política existe ocupação de espaços. E quem ganha, ganha com aliados. Quem ganha, ganha o governo. E tem que dividir esse governo com os aliados. Tá certo ou não? Então, existe sim uma solicitação pelo espaço, que eu acho que seria desnecessário citar nomes, porque a decisão ela parte do gabinete do Bruno Covas com o Ricardo Trigo na Casa Civil. Eu gostaria de opinar, eu posso? Boa noite a todos. Zé Roberto. Boa noite, prazer em conhecer. Eu tenho certeza que daqui só me conhece a Sandra, o Almeida e a Rosângela, os outros com certeza não me conhecem. Na verdade, eu sou a pessoa que trouxe a Sandra para a subprefeitura do Ipiranga, né, em 2018. E, assim, na verdade, não é uma decisão do prefeito. A gente não pode passar isso para a responsabilidade do prefeito ou do secretário da Casa Civil. Não é uma decisão dele. Eu não vou julgar aqui quem que está decidindo. Eu só acho que, assim, é muito bom. Eu fico muito feliz quando a gente vê alguém ser reconhecido dentro do serviço público pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua competência, né? E pelo seu esforço em prestar serviço público. Nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir a população. Quanto à gestão política de cargos, né? Como a Almeida falou, existe aí uma série de situações que levam a isso. E a gente torce sempre para que mais pessoas competentes como a Sandra, de quem eu me orgulho de ser amigo, eu orgulho de ser parceiro, orgulho de ter trazido ela para o serviço público. Gente, eu estou tentando trazer a Sandra para o serviço público desde 2010. Eu consegui em 2016. E quando a gente vê uma pessoa com essa competência, a gente fica feliz, mas a gente torce sempre para que hajam mais pessoas assim. Eu tenho muito respeito pelo Almeida, né? A gente já teve a oportunidade de ter uma parceria, ele já me ajudou em algumas necessidades aí no passado, e eu imagino que ele vai ter uma gestão republicana, independente de quem seja, né, o direcionador dos fatos. Mas é importante também que dentro da política a gente tenha clareza de como as coisas acontecem, né? E a Sandra foi uma indicação minha ao partido, o cargo dela foi durante um tempo de partido, e por acordos políticos feitos, o cargo dela está sendo pedido e não tem o que fazer, ponto. Mas eu acredito e tenho plena confiança de que quem possa vir substituir a Sandra, se isso acontecer, a gente torce para que seja, tenha a mesma dedicação, o mesmo carinho, porque o que a Sandra tem é carinho pelo município, é carinho pelas pessoas, é carinho pelo que ela faz, né? E eu quero parabenizar todos aqui. Eu estou conhecendo hoje o Conselho Participativo do Ipiranga e eu estou entendendo por que ele funciona, porque a maioria aí é de mulheres, né? E eu acho que isso é o que faz com que as coisas andem bem. Tá bom, gente? Boa noite, prazer em conhecê-los a todos. Almeida, desejo a você todo o sucesso do mundo. Você é merecedor da onde você está. Você não está aí por né?
por causa de seus lindos olhos azuis. Você é um cara, né, trabalhador, e no que nós pudermos contribuir, que eu acho que também existe isso, sabe? Precisa haver essa troca, independente aí de ideologia ou de interesse político. A gente precisa trocar, porque todos nós moramos aqui, todos nós precisamos que as demandas sejam atendidas. E a política a gente só discute em ano de eleição, tá bom? Parabéns a todos aí, obrigado pelo convite aí para participar dessa reunião. O Zé Roberto, posso só fazer uma colocação em cima do que você falou? É Carlos que está falando? É o único homem. Carlos, pode falar. O único homem hoje do Conselho. Tem mais. Hoje sou só eu, mas tem mais 2, acho, né? Que sobraram acho que mais 2, né? O Salim e o Felipe, acho, né? Mas na linha, inclusive, do que a Rosânia falou aí há um tempo atrás, essa coisa de meritocracia, alguma coisa do tipo, né? De competência e tal. Você disse que indicou para o partido, né, para o PSDB, o nome da Sandra, à época, para um vereador e tal. Então, não, vereador não. A Sandra não foi indicada para o vereador. Eu era o presidente do partido local na época. Você era presidente municipal do PSDB? Eu era presidente do PSDB e na transição foi-me solicitado, foi feito o seguinte: em todos os diretórios da capital foi indicado uma pessoa por diretório. Então, nós temos que estão aqui dentro da gestão da subprefeitura do Ipiranga, são os diretórios do Ipiranga, Saúde e Cursino. Esses 3 diretórios, eles estão aqui dentro da jurisdição da subprefeitura do Ipiranga. E cada um desses diretórios indicou uma pessoa para assumir um cargo público. Como nós tivemos da saúde, nós tivemos o Benê Mascarenha como subprefeito da Vila Mariana. Conheço, e a Fátima Marques como subprefeita do Jabaquara. Sim. A indicação da Sandra foi minha pelo diretório da Cursino, entendeu? Legal. Não, legal saber disso, eu não sabia. Eu achei que era só vereador e que, por exemplo, presidente... Não, agora é vereador. Agora quem indica são os vereadores. Na minha cabeça, o partido não indica mais ninguém. Na minha cabeça... Na verdade, estão tirando as pessoas indicadas pelo partido. Ô Zé Roberto, então você quer dizer, né, Almeida, me corrija se eu estiver errada, então o cargo da Sandra está sendo pedido para o vereador que está assumindo a sub do Ipiranga. Ele que vai colocar quem ele quer no cargo dela, correto? É mais ou menos isso. Então, o prefeito, a Casa Civil não tem nada com isso. Não, o que acontece assim, existe... Almeida, por favor. Existe um acordo político feito e direcionou-se ao vereador A ou B, olha, você pode indicar o subprefeito e os cargos que estão, os cargos comissionados dessa subprefeitura. Então, em toda a cidade foi feito isso. Não foi feito isso só na Ipiranga, isso foi feito em toda a cidade. Na cidade de São Paulo foi feito isso. Só para ficar claro. E aí, a prerrogativa de manter ou não no cargo determinado funcionário é daquele que está indicando. Então, o vereador indicou o subprefeito e ele tem a prerrogativa de indicar outros cargos, entendeu? Esse é o processo que está ocorrendo. Sim, pode falar, Almeida. Vamos lá. Primeiramente, Zé, eu quero agradecer as palavras elogiosas. Você é um amigo que eu conquistei aí no Ipiranga e você é uma testemunha de que quando nós trabalhávamos como CPO, nós atendíamos todos os vereadores. Todos. Isso eu questiono, eu não estou questionando isso de forma alguma. Não, sim, eu sei, eu viva disso, e ninguém... A nossa indicação, ela surpreendeu a muitas pessoas, porque o meu nome foi um nome que o vereador que hoje poderia indicar, ele aprovou. Eu não sou filiado a partido político atual. Eu vim para a subprefeitura para ajudar um amigo que precisava do engenheiro, que era o Caio Luz, e assim nós fizemos. Nós trabalhamos, nós procuramos ter atitudes sempre proativas. O vereador em questão aprovou o trabalho que nós fazíamos
e quando da montagem do grupo, os nomes que o vereador tanto pode indicar o nome, que foi o caso, mas o governo precisa aceitar, senão não dá jogo. E o nosso nome como subprefeito indicado, nós vamos honrar o governo do Bruno Covas sobre todos os aspectos. Nós somos uma indicação que é vista como uma indicação que pode apaziguar boa parte do conflito político da região do Ipiranga, que nós temos vereadores lá, eu poderia citar vários nomes atuantes, o Rato, Nomura, o João Jorge, que tem uma atuação forte também. Mas nós vamos atender todo mundo, que é esse o desejo do prefeito Bruno Covas. Então, reiterando, agradeço muito a fala do meu amigo José Roberto, e quero dizer, Zé Roberto, que é o seguinte, aqueles pedidos seus que eu não consegui atender enquanto CPO, eu vou atender como prefeito. Tá bom? Eu tenho certeza disso, absoluta. Eu só quis esclarecer um fato, porque assim, Almeida, eu sei, a gente tem trânsito político já de algumas décadas, né? Eu sou meio jurássico aí na política. E assim, muitas coisas a gente acredita a quem, né, é mais fácil acreditar. Então, quando você faz uma coisa ruim, eu falo, olha, o culpado não é o Almeida, não, é o cara que pôs ele lá, entendeu? Então, para ficar claro, pelo que eu entrei, desculpe, eu entrei quase no meio da reunião, quando se fala assim, não, olha, o responsável pela saída da Sandra é o Bruno Covas. Ele não é o culpado, ele não é o responsável por ela sair, muito menos o Trípoli da Casa Civil, meu amigo. Mas é um pedido de alguém, porque tem outra pessoa para essa pessoa entende que essa outra pessoa seja mais competente que a Sandra, ou é porque existe um interesse de que haja essa substituição. Isso não desmerece, nem faz nenhuma... não é uma questão assim, não, mas isso é uma sacanagem. Não, não é isso. Isso faz parte do mundo, do jogo político. O jogo político se compõe assim. O prefeito precisa do voto desse vereador na Câmara quando ele precisa aprovar o orçamento do município para se fazer reformas, para se fazer umas coisas, e isso faz parte do jogo político, entendeu? Não estou aqui falando que isso é certo ou errado, não cabe a mim julgar. Eu só estou falando de forma honesta como funciona e por que não é o prefeito que é responsável pela saída da Sandra, embora o cargo dela tenha sido uma indicação de partido. Quando a Sandra foi indicada, o Bruno era vice-prefeito, ele não era o prefeito de São Paulo. Hoje ele é o prefeito de São Paulo. Então, ele tem a prerrogativa de fazer os acordos que ele quiser, e quem assume e quem participa desses acordos tem a prerrogativa de levar para a máquina pública as pessoas que essa pessoa entenda que vai atender o munícipe, né, da forma que ele entenda que é o correto, que é o certo. Mas nós somos um grupo, nós estamos todos juntos. O Almeida é um cara super receptivo, atende todo mundo. Eu já fui lá, já falei com ele, ele sabe das demandas que a gente tem, eu tenho certeza que ele vai atender a todos. E, assim, o Conselho Participativo, gente, é uma coisa... Eu sinto não poder ser membro do Conselho Participativo, minha relação profissional não permite que eu seja candidato. E também não sei se eu teria voto para entrar. Mas eu parabenizo a todos vocês pela defesa dele. Tem muita gente que precisava saber o que é o Conselho Participativo e participar, porque realmente é muito importante e ajuda aí o nosso amigo Almeida a gerir aqui a nossa região. Roberto, deixa eu falar uma coisinha só que eu acho que é pertinente, me perdoe. Quando o Roberto, ele, como ele disse, ele é um jurássico político e ele tem uma leitura muito correta, muito pertinente. Que quando eu digo que lá atrás eu falei, acho que ele não deve ter ouvido, eu falei, olha, isso é uma questão de governo. É uma decisão de governo que eu faço parte, o Bruno faz parte, o Trípoli faz parte. Quando houve um impasse, que eu usei a expressão recorram lá, é por causa dos acordos
que eu não participei da costura Sim, claro. Então, eu disse assim, recorra lá, porque se foi uma coisa acordado, os meus pais sempre me ensinaram que acordo a gente tem que cumprir. E se foi esse o acordo que parece ter sido, vai ser cumprido de uma forma ou de outra. Foi onde eu disse também, Zé, que a manifestação da turma e o trabalho excelente da Sandra repercutiu que até postergaram a decisão. A decisão não foi feita num primeiro momento, onde eu respondi claramente ao Carlos. Eu respondi ao Carlos que houve sim um documento solicitando a troca. Porém, esse documento foi barrado em função dessa indecisão que o Zé Roberto está lá perto do governo, ele já trouxe uma posição que não me era clara, que teria que ser cumprido. Então, quando não veio a publicação, eu me resguardei para acreditar que não está definido. Então, não, eu não disse que está definido, não, Almeida. Eu só falei que esse tipo de acordo, esse tipo de coisa acontece. Eu fui a primeira pessoa a ser comunicada da possibilidade da Sandra sair, até porque eu sou dirigente partidário e eu sou assessor de um vereador que foi chefe da Casa Civil e eu estou inteirado das coisas, sou amigo do presidente do partido, a gente sabe. Eu fui uma das pessoas que pediu ao presidente do partido, interfere lá, porque nós temos uma pessoa que defende a gestão Bruno Covas. Uma coisa é você defender um projeto político, outra coisa é você defender uma gestão de trabalho, um conceito de trabalho. Uma coisa é você defender o munícipe, uma coisa é você, independente se é o Bruno, é o Dória, é o João, é o não sei quem, que é o prefeito, a pessoa que está exercendo o cargo público, ela fazer o trabalho dela em benefício do munícipe, independente se esse munícipe é de ideologia A, ou B, ou C, ou D. A função pública que a pessoa exerce. É isso que faz com que essa pessoa, né, seja tão querida, tão elogiada. É o caso da Sandra. A Sandra ela tem vínculo partidário comigo. Somos amigos e eu sempre conheci o trabalho da Sandra. A Sandra frequentava a mesma igreja que eu, a Sandra foi candidata a vereadora, eu via o trabalho dela na área da habitação, o dinamismo, a dedicação dela em direção ao munícipe. E eu fui lá e trouxe a Sandra por isso, pela competência. Se amanhã a Sandra, olha, eu não quero, assim, baixa a bandeira partidária, ela vai continuar sendo competente como é. Ela não é questão política, é uma questão profissional. E é isso que a gente admira nela, profissionalismo, entendeu? E a gente precisa de mais gente assim, independente se for... É o seu caso, Almeida. Você pode ter uma indicação política, mas você é um cara profissional, é diferente, entendeu? Você atua de forma diferente. Por exemplo, o Zé Roberto liga para o Almeida recebe o Zé Roberto. Já teve chefe de gabinete subprefeito que eu ligava aí, não posso, porque eu vou tomar café não sei aonde, porque não sei o quê, porque eu não posso, não sei o quê. Por quê? Por causa que fazia uma gestão política da região, você entendeu? Entendi. É isso aí, pessoal. A Sandra está de parabéns. Enquanto não oficializar, a Sandra continua com a gente, e se decidirem para ela continua com a gente. Para mim, é uma questão que não passa por mim, o Zé explicou claramente aí, eu acho que todos nós entendemos. Ficou alguma dúvida na minha fala? Alguma dúvida que vocês queiram esclarecer? Carlos, você tem alguma dúvida ainda que sua mão está levantada, Carlos? Não é dúvida, né? É só uma observação final minha de ficar chateado com isso. Eu sei que o mundo político tem essa coisa de cargo comissionado, eu sei como é que funciona, você repartir o poder, eu sei que tudo isso é uma coisa que faz parte do mundo político, tá? Então, o Bruno Covas foi eleito, mas ele fez alianças, aí ele tem que repartir para ter governabilidade e tal. A gente sabe de tudo isso, tá certo? Agora, a gente fica chateado assim, da mesma forma que a Sandra foi colocada por motivos políticos, mas aí o Zé Roberto teve uma visão de colocar uma pessoa competente, poderia não ter, poderia ser uma outra pessoa, que não o Zé Roberto, que colocasse uma pessoa incompetente,
porque o critério é político, o critério não é técnico, tá? Só que ele teve a visão, teve o discernimento de colocar uma pessoa competente, mas poderia não colocar. Então, a gente, por questão política, e eu sei que é assim que funciona, eu não estou questionando, tá? Eu sei que é assim que funciona, eu gostaria até que o modelo fosse outro. E eu sei que nós gostaríamos. Eu sei que não, tem candidato aí que propôs um modelo diferente para a gente mudar, e eu acho que no futuro, quem sabe, a sociedade se organize para mudar esse modelo e tenha mais meritocracia e menos política. Eu sei que tem que ter governabilidade, mas acho que a gente tem que priorizar também a qualidade, etc. Então, você imagina, agora alguém vai escolher alguém que vai entrar no lugar da Sandra, tá certo? Imagine que alguém escolha, por questão política, uma pessoa que seja menos competente ou até uma pessoa fraca. A gente não sabe, porque o critério não é qualidade, o critério não é competência, o critério é político. É isso que eu estou dizendo. Então, aí, a gente pode ter uma pessoa até melhor do que ela, igual ou pior, é probabilidade, a gente não sabe quem é que vai entrar. Agora, se o critério não fosse só político, é isso que eu estou dizendo, poderia ser político, viu, Zé Roberto, pra você entender bem. Eu entendi, estou entendendo. Poderia ser político, porque eu sei que tem essa coisa de cargo comissionado, eu sou muito amigo de um vereador que não é mais vereador, que ele saiu, mas eu conheci bem, eu ia no gabinete dele muitas vezes, e ele me explicava tudo isso, falou, olha, eu preciso de pessoas que eu confie, que eu tenha confiança, não é só técnico, o cara tem que estar do meu lado, tem que ter uma ideologia parecida, eu entendo isso. Mas a gente afinidade, poderia... né? Isso, aí não é isso. questão, é afinidade. Mas assim, a gente poderia ter as duas coisas. Por que não? É um cargo político? Tá bom. Só que coloque político, mas exija que a pessoa tenha qualidade e competência. Se não tiver, não troca, digamos assim, tá? Então eu sou de um outro viés, associado ao Bruno Covas, legal. Aí eu falo, eu vou colocar uma pessoa igual a Sandra ou melhor. Se não tiver igual a Sandra ou melhor, eu vou deixar a Sandra. É isso que eu estou dizendo. Você entendeu? Quer dizer, a escolha política, perfeito. A escolha política, o sistema... Não, deixa eu só acabar, Roberto, por favor. Só para terminar. O critério político é válido, eu até acho que a gente tem que repensar isso, mas o critério político é válido, ok. Mas ele poderia ser político e técnico. E não apenas político para dividir o poder, e eu quero dividir, vou colocar uma pessoa da minha ala, do meu time, etc., independentemente da qualidade. Podia ser as duas coisas, é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu concordo plenamente, Carlos, mas é aquilo assim, eu concordo plenamente com o que você está falando. E o que eu acho é que essa responsabilidade não está na composição política, está em quem indica, em quem pede o cargo. Olha, eu quero o cargo de fulano, por que você quer? A pessoa está agindo, está competente, está fazendo, por que você quer trocar o cargo? Aí a pessoa que indica é que está usando o critério político, não está usando o critério técnico e não está tendo a visão. Olha, inteligentemente, um vereador quer crescer no bairro, ele vai pegar a melhor pessoa que trabalha ali, vai chamar a pessoa para conversar, não vai dizer, sai que eu vou pôr outro no seu lugar. Isso seria uma atitude inteligente. Mas, infelizmente, as pessoas preferem trabalhar com critérios diferentes, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Se a Sandra for substituída, quem substituir teria que, no mínimo, justificar e argumentar. Mas essa avaliação é do munícipe, né? Essa avaliação é do munícipe, é de vocês. Não é trocar por trocar, mas tem que trocar com argumentação, você entendeu? E isso que falta. Acho que falta isso. Eu vou trocar a Sandra. Tá, mas peraí, por quê? Por quem? Qual o problema? Se for só político, não vale. É isso que eu estou dizendo que deveria ser. Eu sei que não mas deveria ser. Mas, Carlos, vocês, o Conselho Participativo, está fazendo esse papel de avaliação e pode, e aqui vai como sugestão, né, levar esse argumento a quem pode manter ou não a Sandra aí. Mas, por exemplo, a pessoa que está indicando, olha, é uma indicação do vereador, a gente vai jogar limpo aqui, não tem criança aqui. É uma indicação do vereador. O vereador tem alguém que ajudou muito ele, que ele foi eleito graças à ajuda dessa pessoa e ele quer dar essa compensação. Zé Roberto, me surgiu até uma ideia. Eu sei que o vereador não quer isso e que tem muito vereador que não gosta de CPM e não quer que CPM
dispute poder com ele. Você sabe disso. Se você está no meio político, já tem vereador que falou isso para mim. Gente, olha, gente, desculpa, mas eu acho que esse assunto já deu. A gente tem munícipes participando, nós temos que voltar ao foco da reunião. É o que eu ia pedir. Tá, tudo bem, eu queria continuar. Só que não quer, tudo bem, Zé Roberto, eu vou parar porque pediram, eu gostaria de continuar. Eu também, desculpe eu ter estendido, acho que a gosto do tempo, mas tem gente reclamando. Desculpa eu ter interrompido dessa forma, mas a gente deve respeito aos munícipes que estão participando da reunião. Com certeza. Tá bom. Claro, com certeza. Tem um munícipe que queria falar sobre um processo que é de um fechamento de rua. Você pode falar, por favor? Essa pergunta é para mim? É que você me mandou a mensagem no WhatsApp, eu não tenho o seu nome. Eu não sei. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Vladimir. Sou eu que sou munícipe aqui do Jardim Maristela. O assunto é sobre a travessa Joaquim Guilherme da Silveira, que ela é uma travessa aqui do Maristela. Foi fechada durante muitos anos, mais de 30 anos, ela era uma rua fechada aqui na região. E a prefeitura, há pouco tempo, tirou o bloqueio que tinha na rua sem pedido dos moradores, sem pedido de ninguém aqui do bairro. E nós estamos muito preocupados com a situação dessa rua, porque, assim, além de ser conexão entre duas escolas, passa muita criança e muitas pessoas a pé, e trajeto de muita gente durante muito tempo, né, a pé para acesso do Jardim Maristela para o Jardim Santa Cruz, e vice-versa. E a gente, através da Sandra, aí, a gente tem um processo aberto para voltar o bloqueio na rua, né? Inclusive já houve diversos acidentes aqui com veículos. Ainda não aconteceu nenhum atropelamento. Eu acredito que porque o movimento de pessoas diminuiu por causa da pandemia, mas quando voltarem às aulas, a gente teme muito pela vida das crianças que passam nessa rua. Então, a gente já tem o processo aberto, já tem uma vistoria da CET aí aprovando o fechamento da rua. Eu queria saber de você, Almeida, se você consegue para a gente agilizar esse processo e conseguir para a gente o fechamento dessa viela, porque de verdade a gente está temendo o pior, né? A gente já viu situações aqui bem difíceis. Só para te acrescentar, Almeida, é aquele processo que eu conversei com você a semana passada, que você já conversou com o Sérgio, com o pessoal do CPDU, e você já saiu do gabinete, o processo aprovado pela CET e foi para supervisão. Tá. Vamos lá, Vladimir. Boa noite. Vladimir, humanamente assim, impossível lembrar de todos os processos. Esse específico, a Sandra conversou comigo, tá? Eu lembro de ter dado uma olhada nele. A CET, ela não se mostrou contrário ao fechamento, mas a CET não é o único departamento que opina sobre isso. Eu falei para a Sandra que eu encaminhei para a supervisão, foi isso, Sandra? Que eu pedi para que me fizesse isso mesmo. Um leve um parecer da subprefeitura com o parecer da CET, ok? E havendo de todos os lados a possibilidade, eu não vejo por que não fechar. Mas eu não tenho todas as informações claras para que eu possa te dizer, Vladimir, fique em paz que eu vou fechar ou que eu não vou fechar. Mas sim, está na minha mesa, foi atendendo um pedido da Sandra, e eu acredito que essa deliberação deva ocorrer nos próximos dias. Tá. Só uma questão assim, até que ponto que é considerado aí a posicionamento dos moradores e das pessoas aqui próximas a essa rua, que vivem aí
constantemente com esse problema. Até que ponto? Ao ponto de dizer para você que a nossa função é atender o munícipe. A nossa função é atender o munícipe sempre pelo bem maior. E, por exemplo, se na rua em questão for, não estou dizendo que seja o caso, eu estou te respondendo em uma hipótese. Sim. Se essa rua for beneficiar 10 casas de um lado e 10 casas de outro de forma plena e for desagradar 100 casas de um lado e 100 casas de outro de forma plena, eu vou optar por agradar as 200 casas, que é pelo bem maior. Sim. Mas eu não tenho essa resposta para te afirmar agora. Nós vamos avaliar. Se o pedido foi feito, já era fechado, eu parto de um princípio que houve algum motivo para que fosse mexido. Foi uma cachaça, né? Só um minuto. Deixa eu só complementar aqui um pouquinho, só para vocês. Existem legislações que também têm que serem cumpridas. Então, assim, existe tamanhos de ruas ou vielas que, se o tamanho for maior do que o que a lei permite, também não volta a fechar. Talvez seja um dos motivos. E quando for para o setor de licenciamento e de fiscalização, que é o de planejamento urbano, que é a Coordenadoria de Planejamento Urbano, eles vão fazer esse levantamento. Se o tamanho da viela é compatível para o fechamento ou não. Talvez seja um desses motivos que aconteceu a abertura. Então, assim, nós precisamos que o setor técnico da subprefeitura hoje faça um levantamento da legislação, juntamente com os tamanhos específicos que o poder público manda, para que seja dado um deferimento ou indeferimento do fechamento dessa viela. E isso quem faz é a coordenação de planejamento urbano, que eles fazem levantamento da legislação, decretos e qualquer outra diretriz que a prefeitura tem em relação ao fechamento de alguma rua para execução. Me corrija, Almeida, se eu estiver errada, por favor. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Não peguei, Vladimir, eu reitero isso. Eu não peguei o meu supervisor a fundo para que eu debatesse sobre isso. Tá? Vamos fazê-lo e sendo o melhor ali, nós vamos fechar. O que me causa estranheza é alguém ter aberto. Então, de repente, foi uma reclamação, de repente, foi uma ação do Ministério Público e eu não sei. Então, eu tenho que levantar tudo isso e dar a melhor resposta possível para vocês. Pelo que a gente já sondou aí junto à prefeitura, parece que não tem nenhum pedido de abertura feito por alguém, né? Foi uma abertura realizada sem um pedido, né? Então é isso que também a gente aqui que conhece o lugar e conhece o pessoal aqui, ninguém fez nenhum pedido e também não tem nada documentado. Então é assim. Eu gostaria de pedir, esses casos assim específicos, eu acho que quando é bacana você colocar. Mas eu repito, eu não posso dizer aqui que eu acho isso ou eu acho aquilo. O que eu preciso é dissecar o processo com o meu departamento técnico, com o meu departamento jurídico, que vai me dar a afirmação institucional daquilo que você supõe, que ninguém pediu, tal. E isso, se pediu, está registrado. Aí isso vai ser documentado e eu vou me posicionar. Vou me posicionar com a questão de sempre olhar o munícipe, que é aquilo que nós queremos. Eu quero poder atender o pleito dos munícipes dentro de um aspecto legal e dentro de um aspecto que eu acabei de falar antes, que eu falei anteriormente, pelo bem maior. Pelo bem maior. Nós vamos sempre pelo bem maior e eu tenho certeza que o seu caso vai ser resolvido e nós vamos se posicionar e responder isso aí. Tá bom, pessoal? Fico grato aí pela sua atenção, obrigado. Tá joia. Gente, eu peço desculpas a vocês. Vocês têm mais alguma coisa que eu acabei de chegar em casa? Inclusive. Tem mais algum município com alguma demanda? Algum munícipe com alguma demanda, por favor? Se porventura tiver, Sandra, eu respondo por e-mail para você.
Tá. É que eu preciso sair mesmo. Quero agradecer a todos, elogiar a reunião. Vocês estão percebendo que eu não me furto a participar, eu não me furto a responder. Eu sei que isso tem um preço caro, tá? Porque eu dou o cara a tapa, mas eu não fujo. A gente conversa e é isso. Eu queria pedir desculpas a vocês, porque a minha esposa vai bater em mim. Vocês sabem o quanto uma mulher brava é ruim. Então, foi feito um elogio aí que esse CADES funciona bem por ter um grande número de mulheres. Eu, particularmente, eu adoro trabalhar com mulheres. Haja visto a competência das mulheres como mães, donas de casa. Elas estão na cozinha, estão balançando o filho com o pé lá, o filho está chorando e está atendendo o marido no celular. É fantástico a capacidade de vocês. Então, tenham em mente que quanto mais mulheres eu puder pôr no governo, eu colocaria. Tá bom? Vai lá, Almeida, porque aqui Boa também, noite. meu marido que foi que pediu para eu pedir licença do conselho. Ah, tá vendo? É que o seu marido é bravo, mas eu não sou. Tô em casa se eu pedir um banho. Boa noite, tchau. Amém. Tchau, boa noite, Obrigada, Almeida. pessoal. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau. Nós tínhamos a próxima reunião, né? Como nós havíamos conversado nas reuniões anteriores, seriam alguns convites de alguns vereadores para as reuniões. Nós convidamos pela ordem o Aurélio Nomura, que disse que não poderia participar. Depois seria o Camilo Cristóvão, que também não poderia. Na próxima reunião seria o Jorge Rato. Vocês querem que eu faça o convite novamente, faça o convite na sequência por Jorge Rato, ou a gente convide novamente os que não participaram das reuniões anteriores? Eu acho que deveria ir na sequência. Isso. Quem não pôde participar vai para o fim da fila. Então, daí o próximo é o Jorge Rato, o João Jorge, e assim e depois, se por um acaso, volta no Camilo e no Aurélio Nomura. Isso. De acordo. Todo mundo? Todos os conselheiros? Perfeito. Então, o convite será para o vereador Jorge Rato na próxima reunião. Mais alguma pauta para a próxima reunião? Acho que a gente poderia demonstrar, todo começo de reunião, pedir, Sandra, assim, número de protocolos atendidos e quantos foram resolvidos na nossa subprefeitura. Acho que seria bacana mostrar isso para os munícipes. Tá. Isso que eu queria sugerir, Sandra, Rosângela, se vocês me permitem, eu queria começar a exercer um pouco mais essa questão nossa de conselheiro e a gente poder acompanhar os processos que estão acontecendo na subprefeitura, sabe? Que fosse, eu queria ter falado isso quando ele estava presente, o subprefeito, mas ou com a presença dele, porque assim, primeiro que a gente tem uma reunião mensal e a gente tem um teto de horário, claro, e a gente tem que cumprir esse teto de horário, e a gente gostaria da presença dele integralmente na reunião, né? Mas eu gostaria de sugerir que a gente, assim, nas reuniões tivesse uma apresentação, mesmo que rápida, dos departamentos o que está acontecendo em cada um, sabe? As obras que estão acontecendo esse mês, os processos, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a exercer um pouquinho esse lado nosso, de estar acompanhando o que a prefeitura está fazendo, porque a gente acaba trazendo demandas e não sabe o que está acontecendo internamente. Eu gostaria muito de começar a entender o que está acontecendo dentro da subprefeitura, porque enquanto a Sandra está com a gente, ela tem um entendimento geral da subprefeitura e ela nos traz isso. Agora, se ela não estiver, quem vai fazer isso por nós, né? Nessa questão de pandemia, que a gente não pode estar todo dia na subprefeitura, enfim, eu acho que uma apresentação, eu gostaria de ter isso todo mês, sabe? Obrigada.
tem, Rosângela, você só me fala, por favor, para ficar desculpa, eu registrado. estava falando. Imagina, é que não sai o seu som, Tati. Rosângela, você tem aquela lista de quem faria as atas. Eu acho que essa ata poderia ser, você falar quem vai fazer, porque a reunião anterior não foi feita a ata. E quem for fazer a ata dessa reunião, meio que dá uma enxugada um pouco, porque foi muito obrigada, agradeço novamente dos elogios, e colocar mais mesmo essas questões do conselho, para que quando chegar para a próxima pessoa, para o Almeida, ele ter a plenitude do que vocês estão querendo que continue com o conselho. Minha sugestão, tá? Por favor, vocês. Não, Sandra, mas é isso mesmo. Tem que estar na ata. Eu acho que, a Beatriz, só um minuto, gente. A Beatriz levantou a mão, a munícipe quer falar. Deixa ela falar o que ela tem para falar. Desculpa. Não, na verdade é que eu queria um pedido. Pedido não, na verdade é uma dúvida para ver se vocês conseguem me responder. Primeiro, eu só vou falar sobre a coleta de lixo que vocês estavam falando no começo. É só um relato. Aqui eles passam, eu confesso que eles passam uma vez por semana recolhendo, porque o povo joga muito lixo. Então, eles passam recolhendo uma vez por semana e o catabagulho, né, o agendado, passa também. Mas teve uma vez que eu tento educar os meus vizinhos para ver se eles começam a colocar só no dia, o que é muito difícil. Mas teve uma vez que eu consegui com que os vizinhos esperassem e colocassem só naquele dia. O catabagulho não passou. Aí, nossa, que raiva. Aí eu tive que liguei para Sandra, que imediatamente acionou o pessoal. E aí eles mostraram para ela que estava no GPS, né, Sandra? Que eles tinham passado e falaram a hora. Tipo, olha, a gente passou e tal hora. Só que eu tenho câmeras e pega para tudo quanto é lado, né? E aí eu conferi, não teve caminhão nenhum passando. Falei assim, ó, eu conferi mais horas do que eles falaram, assisti tudo e não tem. Então aquela hora que ele falou exatamente também não tá. Aí essa foi, né, a parte. Mas eles vieram depois. Então assim, mas teve teve que a Sandra entrar em contato para resolver. Então assim, aconteceu e eles deram a resposta de que estava no GPS até o horário de printaram tela, né, Sandra? Né, printaram tela, mandaram tela do GPS e tudo. Então, como isso aconteceu, como é que eles printam a tela de um negócio que não aconteceu, a gente não sabe, mas que estava lá dizendo que transitou na minha rua, estava, e as câmeras não pegaram. Então, esse era só um relato para contar, porque acho que pode acrescentar no que vocês estão fazendo. O outro, eu tenho muita vontade de fazer plantio de árvores na minha rua. Não tem nenhuma. Na verdade, tem as minhas e uma outra. As minhas fui eu que plantei. Acho que não fiz a coisa certa, achei que estava fazendo, porque eu fui no Manequinho Lopes, com o meu IPTU, com foto da frente da minha casa, com tudo direitinho, respondi um questionário para 2 agrônomos que estavam no lugar, que me perguntaram, tipo, largura, tudo direitinho. Mostrei as fotos, mostrei tudo, respondi que tem fio em cima, tudo. E eles me deram as 2 mudas de IP amarelo, dizendo que eram aquelas, as adequadas para colocar na calçada. Desenharam comigo onde eu poderia colocar, plantei as árvores. Acho que não foi o certo, porque pelo jeito eu tinha que falar com a subprefeitura. Mas elas já estão lá e eu vou fazer de conta que nada aconteceu. Mas eu queria plantar mais árvores na rua. Eu pesquisei de tudo quanto é jeito, eu só consigo encontrar a opção de pedir árvore, mas se eu for a pessoa que mora naquela calçada, que mora naquele terreno, né? E existe uma possibilidade de a gente fazer esse projeto, pedir plantio, mesmo eu não morando? Eu posso interferir, desculpem. A gente fez um trabalho aqui na minha rua, com a Secretaria do Verde Meio Ambiente. Eu posso te dar todas as dicas de como foi feito esse trabalho. Até eu comentei, eu acho que no grupo, o ano passado, e até a gente até fazer uma festinha aqui e tal, quando entrou a pandemia. Faz exatamente 1 ano. O pessoal da Secretaria do Verde foi muito legal. Eles vêm, só que você tem que fazer um trabalho, e eu posso te explicar o passo a passo. Eu fui de casa em casa, aonde possivelmente poderia colocar a árvore, tem que ter uma autorização do proprietário da casa, tá? Ele tem que dar nome, RG, papapá. Você manda essa listinha
para a Secretaria do Verde, eles vão vir aqui de volta, eles vão conversar de novo com cada um que você indicar, aí eles marcam um dia, eles fazem o berço, que eles chamam, eles plantam a árvore e eles cuidam da árvore. Inclusive, 2 morreram, a gente teve contato com eles e eles vieram e trocaram a árvore. Então, eu posso te dar todo o caminho da Secretaria do Verde, com quem fala, tudo direitinho. Aqui no meu bairro, nós temos um grupo de 4 mulheres, que somos de um grupo que a gente chama de sustentabilidade, e a gente estava fazendo isso, começamos em 2019, mas parou por conta da pandemia, né? Mas se você quiser, eu posso te dar todos os contatos. Quero, agradeço, mas isso não ajuda muito, porque aqui eu vou travar com as pessoas que moram nas casas e que não querem árvores. Então, você não vai conseguir plantar, porque tem que ter autorização Sério, do gente? município. Sério. A prefeitura não Seríssimo. pode fazer um projeto para ampliar a quantidade de verde? Não, inclusive, quem vai cuidar delas é o proprietário da frente da calçada não, lá. na verdade, é assim, você se responsabiliza em molhar a planta, tal, e depois eles fazem o cuidado, vamos dizer assim, técnico da planta, né? Roda, tudo bem. Isso eles cuidam. A gente tem que cuidar para que a árvore dê pega, né? De que a coisa vá para frente. Mas tem que ter, sem autorização do proprietário, você não consegue plantar. Entendi. Isso vai ficar bem difícil mesmo. Então, aí você teria que fazer um levantamento. E outra coisa, a gente, mais ou menos, a gente dá o lugar certo, onde não tem fio, aonde não tem garagem. Depois eles vêm e fazem, então, essa vistoria técnica, para ver se as nossas acrescentou umas 3 ou 4, além da que a gente tinha conseguido a autorização, né? Aí eles viram mais 3 ou 4 lugares que eles poderiam plantar, e é muito legal. Inclusive, eu até tinha sugerido aqui para o nosso conselho da gente fazer uma interlocução com o pessoal do conselho do CADES, né? Que faz a reunião. E aí você também poderia entrar em contato com o pessoal do CADES, que eles também poderiam te ajudar nessa questão de convencimento da população. O pessoal do CADES acho que faz mais isso, né, Sandra? Eles têm um discurso melhor em relação a isso com os munícipes, sabe? Bem difícil. Eles fazem uma reunião, acho que eu até coloquei no nosso grupo o dia das reuniões do CADES, que até eu sugeri para a coordenadora, para a Rosângela, né, da gente sempre estar lá e eles aqui, né, para a gente poder fazer um trabalho conjunto. As reuniões deles sempre são na segunda-feira, que nem a do CADES foi ontem. Então, eu botei no nosso grupo, se eu não me engano, a deles é a segunda-feira. Às vezes a nossa cai na outra semana, que é sempre a terça-feira, mas a dele é sempre um dia antes. Beatriz, teu microfone está desligado. Sandra, eu não tenho a facilidade de passar para essa munícipe esse calendário. Se você puder, por favor, resgatar... Eu passo para a Bia também, posso ajudar. Não tem problema, Ivete. Que eu não sei fazer o contato do menino é do CADES, esqueci o nome dele, mas eu tenho... É o Tiago. Isso, obrigada. Obrigada, gente. Mas o que você precisar, você pode... Eu falei rapidamente, mas você pode procurar que a gente te orienta, tá bom? Tá legal, valeu, gente. Mais algum munícipe com alguma dúvida? Eu queria falar um negócio. Pode falar, meu bem. Eu acho que a gente tinha que pôr no script das reuniões aí, sempre que a gente começa a reunião, já falar que quem vai fazer a ata, já deixar tudo estipulado já no início da reunião. Porque eu percebo que o que está acontecendo, a gente acaba a reunião, acaba esquecendo de tocar nesse assunto e o negócio fica no vácuo, entendeu? Eu acho ótimo já definir no começo, porque a pessoa já fica atenta, né? Enfim, a reunião já vai fazendo as devidas anotações. E também começar a reunião, como a Ivete falou, com prestação de contas sobre a região do Ipiranga, eu acho excelente. Obras,
Não só assim, tapa-buraco, não sei o quê, né, podas de árvores, mas obras, investimentos, né, tudo que está acontecendo na nossa região em detrimento à prefeitura. Eu acho que isso traz muita riqueza de informação para o munícipe. Acho que a gente ganha até mais participação, sabe? Quando a gente começar a dizer que vai ter esse tipo de prestação de conta. Perfeito. Mais alguém? A Rosângela mandou uma mensagem no privado falando que o cunhado dela teve um probleminha, ela precisou socorrê-lo. Pede desculpa por não estar na finalização da reunião, tá? Se não tem mais perguntas, podemos encerrar a reunião? Então, eu agradeço. Oi. Desculpa, deu certo a minha ata? Você entendeu minha letra? Tudo certinho? Deu, desculpa. Assim que eu terminar não, que ela já está terminada, tá? Eu já passo, esqueci de colocar no grupo. Beleza. Desculpa, deu gente. sim, imagina. Eu fiz a ata, mas eu não sei digitar, então a Sandra, graças a Deus, me ajudou. E pelo amor de Deus, Sandra, não suma. Fique aí. Pode deixar, sem problema. Quem vai fazer essa ata? Se esse seu Word, texto e vídeo for, eu acho que vai ser tão fácil que qualquer um daria para fazer rapidinho, né? Vou fazer assim. Eu não vou me comprometer em fazer essa, tá? Mas nós temos 6 atrasadas. Se eu conseguir fazer as 6 nessa semana, eu faço essa também, tá? E daí a gente eu entrego o conselho regularizadinho, bonitinho, para quem for assumir, e vocês fazem novamente essa disponibilidade de quem fará a ata ou não. Pode ser? Inclusive, eu acho que a gente precisa ficar atento, porque entre nós, ok, a gente fez uma secretaria oficial, tal, e estamos nos revisando, eu acho isso ótimo. Mas eu não sei com a próxima interlocução se a gente vai poder fazer esse tipo de coisa livremente assim, sabe? Eu acho que a gente tem que conversar a respeito. Sim, aí tem que ser com o próximo interlocutor e vocês acertarem com eles. Sempre assim, são 2 interlocutores, tá? O oficial e o vice. Então, no meu caso, é eu e o Cleuder. Então, como eu sempre estou, nós não precisamos do Cleuder. No próxima gestão é a mesma coisa, serão 2. O oficial e o vice, né? Então, de qualquer forma, tem que ser conversado com os 2. Não sabemos quem será esses 2 interlocutores ainda, mas será alguém do gabinete, com certeza. Já tem que pensar nisso, porque é o seguinte, a Tatiana está lá como oficial, secretária oficial. Isso. Como ela está saindo de licença, a gente vai ter que ter uma pessoa. Tem essa vamos também. Vamos conversar, gente. Vamos conversar sobre isso. A gente pode falar isso aí no nosso... Vamos deixar no paralelo. Vamos. Tá bom. Tá. Então, eu dou por encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, gente. Muito obrigada mesmo. Você merece. Obrigada. Boa noite, pessoal. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Lindona. Boa noite. Eliana, já